Que Jesus venha tocar poderosamente a minha e a sua vida, aleluia. Que nessa noite o Senhor venha mover de uma forma sobrenatural sobre cada um de nós. Vamos orar e já compartilho com vocês aqui. Vamos lá. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer. Obrigado pelo privilégio que nós temos de hoje mais uma vez estarmos aqui reunidos para receber a tua palavra. Tivemos um momento de adoração, tivemos um momento de entrega, tivemos um momento, Senhor, onde nós pudemos entregar completamente o nosso coração. E nós estamos aqui agora reunidos mais uma vez, clamando a Ti que a Tua palavra venha de encontro a cada um de nós. Que o Senhor venha ministrar as nossas vidas. O Senhor sabe a guerra, a luta, as batalhas que cada irmão e irmã tem enfrentado e passado. Mas que hoje, pela graça do Senhor, nós possamos sair daqui renovados e transformados. Que pela graça do Senhor Jesus, nós possamos sair daqui cheios daquilo que Deus tem para liberar e derramar. Repreendemos todo o ataque satânico e maligno, todo o peso das trevas que de alguma forma venha nos atrapalhar nesse momento, cancelado e quebrado seja agora em nome de Cristo Jesus. Nós clamamos anjos do Senhor nos blindando, nos protegendo. Livra-nos do mal. Satanás e os demônios pegam tudo que é de vocês e batem em retirada. Vão para abismo, para onde Jesus Cristo ordenar. Pois o que nós clamamos essa noite é a graça e o favor do Senhor. É a presença do nosso Deus vindo sobre cada um de nós. Que essa palavra, Senhor, venha sobre cada um, trazendo mudança e transformação. Traga aquela aplicação personalizada. E que possamos sair daqui renovados, transformados e exaltando o nome de Cristo Jesus. Pois é a Ti que nós oramos e agradecemos em Teu nome, Senhor. Amém e amém, aleluia. Amada igreja, sabemos que um dos grandes desafios da maioria das pessoas é permanecerem firme até o fim em qualquer coisa da vida. Nós sabemos as lutas que nós enfrentamos muitas vezes para nos mantermos de pé, para nos mantermos firmes, para nos mantermos constantes. Poderíamos usar aqui diversos exemplos, diversos modelos ou áreas. Por exemplo, alguém que falou que ia começar um curso novo de uma nova língua, de repente pagou e nem foi. O que falar, por exemplo, de alguém que falou: não, pastor, final do ano o shape aqui vai estar trincando em nome de Jesus, aleluia. Pagou e não chegou nem perto, aleluia. Talvez eu e você falamos muitas coisas que nós iremos fazer. Virada de ano, toda virada de ano é aquela coisa de loucura. Esse ano vai ser diferente. Esse ano vai ser brabo. Estamos na metade do ano. Aí você olha e você fala: Senhor amado, eu nem comecei aquilo que eu falei que eu ia fazer. Então nós sabemos a luta, a guerra que todos nós enfrentamos na vida em permanecer firme até o fim. Nós sabemos que muitas vezes no começo dá aquele gás, aquela empolgação, aquele momento uau. Por exemplo, quer dizer do casal. O casal tá lá, os olhares se cruzaram, já ficou diferente, já sentiu um calorão diferente, tá naquele momento. Aí vai sempre naquelas loucuras. Na época de namoro atravessa a cidade a pé, porta-chuva, trovoada, o que for. Meu irmão, o negócio tá empolgante, vai. Sim ou não, galera? Sim. Atravessa, faz tudo, pega o biarticulado bombado, fala: eu vou até o fim por você, mulher. Vai. Aí o tempo passa, as coisas vão mudando. Amor, tô com saudade, já vem aqui você. Aí muda o cenário, o tratamento já muda. Antigamente chegava, fazia as coisas. Nós sabemos, no começo às vezes tem aquela empolgação, dá aquele gás, mas muitas vezes você acaba se acomodando, você acaba parando, travando. E isso é muito complicado, porque com o passar do tempo parece que as coisas não estão mais do mesmo jeito, parece que as coisas não estão mais da mesma maneira. E se nós pensarmos na vida espiritual, não é diferente. Nós devemos ter muito claro que Deus espera dos seus filhos, daqueles que o receberam, Jesus como o Senhor da sua vida, que eles permaneçam firmes em fé até o fim. Quando nós olhamos na palavra de Deus, Deus, Ele espera que a gente avance, que a gente permaneça, que a gente confie, e não que a gente estacione, pare ou largue. Quando nós olhamos, por exemplo, Hebreus capítulo 10, versículo 38, olha só o que ele fala: mas o meu justo viverá pela fé, se retroceder. Ele está falando de gente que retrocede. Se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Deus está dizendo algo muito claro. Ele fala: aqueles que estão comigo, meu justo viverá pela fé. Viver pela fé, meu querido, é você ter a certeza daquilo que você não vê.
A fé não é o que eu vejo. Se eu vejo, não é mais fé. A fé, ela fala de algo que eu estou crendo, tenho certeza daquilo que eu não vejo. Então no meu casamento, na minha empresa, nos meus negócios, na área que for, talvez estou vendo guerra, estou vendo tantas situações difíceis, complicadas, mas pela fé o quadro será mudado. Pela fé o meu Deus vai mover na minha vida. Tem alguém crendo aqui essa noite, aleluia? Pela fé eu creio que Deus vai mover. Pela fé eu creio que... Mas eu estou vendo tormento. Pois é, o justo viverá pela fé. E a fé, você tem a certeza que no meio da tempestade o Deus poderoso pode mover no meio daqueles que permanecem firmes em fé. Só que no mesmo texto ele fala: se retroceder, a minha alma não se agrada. É uma expressão Deus falar. Então nós podemos ver, quem retrocede, Deus se agrada, sim ou não? Não, é muito claro. Então eu e você temos que entender: Deus espera encontrar uma geração que permaneça firme até o fim. Deus espera encontrar uma geração que não retroceda, mesmo que venha luta, mesmo que venha dificuldade, mesmo que venha pancada, mesmo que venha qualquer situação. Deus espera que o justo viva pela fé, crendo e sabendo: o meu Deus vai mover na minha vida. E se você é um desses, dê uma salva de palmas a Jesus bem forte, aleluia. Mas agora nós sabemos que a vida, a jornada cristã e a vida, a nossa vida, nós teremos lutas, nós teremos guerras, nós teremos problemas e situações que nos faz balançar. Passamos muitas vezes por questões que nós somos balançados, questões que parece que a nossa fé é esticada, momentos que você fala: eu acho que eu não vou aguentar, eu acho que eu não vou conseguir, como que vai ser? Então nós não podemos dizer que a vida vai ser só mar de rosas, vai ser só coisa boa. Não, vão ter pancadas, vão ter lutas, vão ter adversidade, seja na área que for, matrimonial, financeira, profissional, emocional. São guerras, são lutas, são batalhas. E a pergunta que fica para mim e para você é: o que fazer para não desanimar? O que fazer para não retroceder? O que fazer para não desistir? Deus está à procura de uma geração que permaneça firme até o fim. Eu posso ouvir um amém, igreja? É essa geração que Ele está procurando, aleluia. E a resposta para mim e para você, eu creio que hoje Deus colocou no meu coração para compartilhar com a gente. 1 Coríntios capítulo 9. A palavra de Deus diz assim: se vocês tivessem Bíblia, acompanhem com a gente no telão aí. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Até aqui, aleluia. O apóstolo Paulo, ele está nesse texto tão precioso, tão maravilhoso, escrevendo algo que precisa chamar a minha e a sua atenção. Se você pega um pouquinho antes aqui, Paulo já dá uma pegadinha na sua orelha bem forte. Quando você olha um pouquinho antes, versículos antes desse, Paulo está falando sobre o que ele faz, a maneira como ele faz de pregar o evangelho para alcançar o maior número de pessoas para Cristo. Paulo, ele fala de maneiras que ele teve, estratégias e pontos de conexões que ele teve para poder pregar o evangelho, para poder alcançar pessoas sem quebrar os princípios de Deus na palavra que foi estabelecida. Quando nós olhamos aqui, ele vem falando sobre a importância de pregar o evangelho e de alcançar pessoas para Cristo. Quando você olha 1 Coríntios 9, 19, olha só o que ele fala: por quê? Sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Então Paulo está dizendo: ei galera, eu vou dizer algo para vocês. Eu tentei encontrar maneiras para poder pregar o evangelho, tentei encontrar maneiras para poder ganhar o maior número de pessoas para Cristo Jesus. Eu tentei encontrar o maior número de oportunidades para, de alguma forma, as pessoas que estavam perdidas pudessem realmente agora receber a luz do evangelho, a palavra do Senhor, de uma forma poderosa e maravilhosa. Mas aí vem a pergunta: pastor, mas eu não sou um evangelista. Quem falou para você que para pregar o evangelho você precisa ser um evangelista? A Bíblia não fala que somente os evangelistas vão pregar o evangelho. Jesus fala que vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão o quê?
minhas testemunhas. O que significa isso? Não quer dizer que você tem que ter um testemunho, você vai ser a minha testemunha. O que significa isso? Eu fui tocado por um Deus maravilhoso, eu fui impactado por Cristo Jesus, e a partir de agora eu quero ser canal de Deus. A partir de agora eu quero levar a palavra do Senhor. A partir de agora, aonde eu estiver, eu quero fazer a diferença. Aonde eu estiver agora, eu não quero mais ser o padrão do mundo como eu vivia antes. Agora eu quero entender que eu sou luz do mundo e sal da terra. Agora eu quero entender que eu tenho uma chamada na minha vida para poder pregar o evangelho. Então, crente, deixa eu dizer algo para você. Você não tem que ser um pastor para poder pregar o evangelho. Você não tem que ser evangelista. Você tem que ser um crente cheio da unção, da presença, do poder, para levar a palavra do Senhor para todo aquele que está perdido. E aonde está essa geração hoje? Se você é um desses, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Então eu e você temos que ter isso muito claro, crente. Você foi chamado para poder pregar as boas novas, para levar o amor de Cristo, ser através das redes sociais, ser através de um testemunho, ser através de uma palavra, ser através de um convite para o irmão na igreja. Quando foi a última vez que você convidou alguém para vir no culto? Quando foi a última vez que você fez convite para alguém, para poder ir lá, ouvir a palavra, vir aqui? Puxa, pastor, não consigo talvez pregar, falar direito para o cara. Posso dar uma dica? Só chama ele aqui para dentro. Entrando aqui a gente fecha a porta. A gente fecha no amor de Jesus. A gente chega na humilde para apresentar o evangelho, para ele poder entender: esse buraco não precisa mais pertencer na vida dele, esse vazio pode ser preenchido. Tem um amor que transforma, tem uma graça que liberta, tem um Jesus que perdoa, tem um Jesus que restaura, tem um Jesus que move de forma poderosa e sobrenatural. Aleluia. Dê mais uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Então Paulo está dizendo, irmão, que você temos que pregar o evangelho. Seja tempo, fora de tempo, nós temos que pregar o evangelho. Nós temos que falar do amor de Jesus. Não estou falando para você ser um crente chato. Paz do Senhor, irmão, não. Eu lembro de uma vez, meu trabalho, a última empresa que eu trabalhei full time, antes de me tornar pastor, tempo integral. A moça chegou e ela falou, a gente trocando ideia, e eu comecei a falar com ela do jeito que eu falo com vocês. Ela falou: cara, você fala de um jeito que dá vontade de ser crente. Eu falei: mas essa é a ideia. Ela falou: você não é chato. Porque crente, entenda algo, você não tem que ser chato, você tem que ser diferente. Não é chato, é diferente. Crente chato é aquele: a paz do Senhor, pecador miserável, raça de víbora, sepulcro caiado. Estou vendo lá Jezabel chegando. Não, seja diferente. Permita o Senhor mover na sua vida, através da sua vida. Isso constrange, isso toca. Então que em nome do Senhor Jesus se levante uma geração que vai pregar o evangelho, uma geração que vai fazer a diferença, uma geração que não vai apenas ficar sentado no banco de uma igreja, mas uma geração que vai impactar do jeito, da maneira que Deus está chamando você. Aleluia. Agora Paulo continua. Depois que ele fala disso, ele fala o seguinte: ele faz um paralelo da caminhada cristã, da corrida ou da jornada cristã com os Jogos Olímpicos que aconteciam na época. E ele fala no versículo 24, 1 Coríntios 9, 24: vocês não sabem que todos os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Aí ele fala: corram de tal maneira que ganhem o prêmio. A NVT colocou essa frase assim: corram para vencer. Então aqui o apóstolo Paulo, ele está fazendo algo maravilhoso. Ele faz um paralelo, ele usa os jogos para poder fazer uma ponte, para poder trazer luz de como que nós temos que caminhar a nossa jornada cristã, a nossa vida com Cristo Jesus. E aqui o que ele fala é: nós sabemos que para vencer algo na vida, ou numa corrida, ou numa competição, exige propósito, exige disciplina, exige preparo. Então Paulo, ele está dizendo que não tem como alcançar algo sem fazer nada. Então eu e você temos que entender: se nós queremos alcançar alguma coisa em Deus, nós também precisamos fazer a nossa parte. Todos nós que recebemos Cristo Jesus como o Senhor de nossas vidas, nós entramos na jornada cristã, na caminhada cristã. Por exemplo, eu gosto de contar que quando eu voltei para Jesus, foi quando realmente está valendo. Quando aconteceu isso? Em 2001, 24 anos atrás. Há 24 anos atrás que eu voltei para os caminhos do Senhor, e de lá para cá eu não parei. De lá para cá eu estou numa busca constante, é algo diário, é uma busca em todo momento. Então nós temos que entender algo: nós somos salvos
pela graça, mediante a fé. Posso ouvir um amém, igreja? Não somos salvos por obras. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Porém, essa graça que nos tocou, mediante a fé, espera que eu e você possamos fazer a nossa parte também. Deus vai fazer a dele, mas Ele espera que nós possamos fazer a nossa. Porque em 2001, quando Deus me tocou e eu me rendi completamente a Ele, eu tive que fazer a minha parte. Eu tive que buscar. Eu tive, como um atleta, me preparar, buscar para a carreira e a jornada que Deus tinha na minha vida. Não era para ser pastor, mas para ser um crente. E eu e você temos que entender isso. Deus fará a parte dele, mas Ele espera que nós possamos fazer a nossa. Então Paulo vem trazendo uma ilustração, ele vem trazendo um paralelo. Ele fala para poder explicar para os cristãos que estavam ali na caminhada, que era necessário na caminhada com Cristo Jesus, trabalho árduo. Isso fala muitas vezes de você abrir mão das suas vontades. Isso fala de você abrir mão do seu eu. Isso fala daqueles que não querem que as suas vontades governem, mas que eles possam permanecer firmes até o fim, crendo no Senhor. E ele fala desses, que aqueles que querem completar a carreira, eles não podem agir de qualquer maneira. Então Paulo está falando, você não está vendo que todo mundo corre, mas somente um ganha? Aí ele fala, corra de tal maneira. Quando ele fala de correr de tal maneira, não é para você, deixa a vida levar, vamos ver como que vai ser. Quando ele fala correr de tal maneira, o que Deus espera de mim e de você? Eu espero que você, como filho de Deus, faça a sua parte. Eu espero que, como você, filho de Deus, você se esforce, você dê seu passo, você ore, você busque, você clame, você queira mergulhar mais em Deus. Se você quer completar aquilo que Deus tem para você, faça também a tua parte. Então Deus está falando através da vida do apóstolo Paulo justamente isso. Deus está falando para ele, se nós queremos completar a carreira, nós não podemos agir de qualquer maneira. Nós precisamos ser aqueles que querem correr para vencer. Tem alguém que quer correr para vencer aqui essa noite? Aleluia. Nós temos que ser aqueles que têm que correr para vencer. Nós precisamos ser aqueles que entenderam, eu fui tocado pelo Senhor, eu fui marcado pelo Senhor, e o Senhor agora espera de mim alguém que mergulhe na presença dEle, alguém que deseja estar mais nele. Eu gosto muito quando o Tiago fala, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Eu amo a educação de Deus, essa é que eu posso chamar assim. Por quê? Diferente de Satanás, Satanás invade, dá o pecadinho, só abre o pecado. Satanás não pede, tudo bem, posso entrar para infernizar você? Amiga, vai lá, eu posso incomodar você hoje? Ele não vai perguntar. A hora que você e eu dermos a brecha, ele entra, ele invade, ele não pergunta. Diferente de Jesus, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, olha só o que ele fala, se alguém abrir. Se alguém abrir. Ele não fala, eu vou invadir. Se alguém abrir, eu vou entrar e vou cear com ele. Nessa noite, eu não sei você, mas eu quero fechar a porta para Satanás, e eu quero abrir totalmente para que meu Jesus venha tocar a minha, a sua vida, para que a gente venha ver tudo aquilo que Ele tem para cada um de nós, aleluia. Isso fala de alguém que se posiciona no Senhor. Então aqui você tem que entender isso. Quando Paulo fala, correi de tal maneira, o Senhor espera que eu e você, como bom crente, possamos sair daquele estágio de mornidão, frieza espiritual, parar de dar desculpinha esfarrapada, parar de mandar o somebody love e corrermos de tal maneira para viver tudo que Deus tem para cada um de nós em nome de Cristo Jesus, aleluia. Porque Paulo ele fala no mesmo versículo, porque entra aquela coisa, pastor, mas como que eu vou correr? Correr como? Para quando a gente fala de correr, nós estamos falando aqui de alguém que busca um preparo, de alguém que não sai de qualquer maneira. Por exemplo, quem é que corre mesmo corrida? Corrida, deixa eu ver. Corrida. Não até o banheiro, tá, gente? Tem alguém que corre 5K, deixa eu ver, 5K. Olha aí. 10. Que isso? Meia maratona, 21 km, é chão, hein? Aí já baixei a mão. 42, deixa eu ver. Tem 42? Pai, em nome de Jesus, levanta essa geração, pai. Lá no fundão, representou, 42, hein? Mas agora ou faz tempo? Tá correndo ainda ou foi 82? Pastor, 82 corria muito, pastor. Agora já era, pastor. Eu tô paradão, tô só pânceps. Desafio. Quando nós falamos de correr, aqui, queridos, nós estamos falando de alguém que está se preparando. O apóstolo Paulo fala assim, 1 Coríntios 9:25. Todo atleta, presta atenção, ele está fazendo paralelo com a vida cristã, presta atenção. Todo atleta
em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. O que Paulo está dizendo? Todo atleta em tudo se domina. Teve um amigo meu, ele fez o Ironman. O Ironman é uma competição muito violenta. Se eu não me engano, acho que é a maratona, não sei quanto de nado, não lembro agora quanto que era de nado, e mais bike, não sei quantos km. Ele chegou tendo praticamente hipotermia. Mas ele começou a contar para mim o preparo que ele teve para poder participar daquela competição. Estão comigo aqui, queridos? Presta atenção. Era uma competição de alto nível. Ele tinha uma meta, ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo. E eu perguntei, cara, como é que foi teu preparo? Ele falou, sal do céu. Foi um preparo muito violento. Primeiro, tive que mudar minha alimentação. Então não dá mais para comer qualquer coisa. Você quer permanecer firme em Cristo Jesus? Para de comer qualquer coisa, começa a comer Bíblia. Comece a alimentar da palavra de Deus. Comece a ter uma alimentação espiritual balanceada. Isso fala de você ter um tempo com a palavra do Senhor. Isso fala de você ter um tempo de leitura. Por que tem um monte de crente desnutrido espiritualmente, dando mais moral para o capeta do que para Jesus? Porque não lê Bíblia. Se lesse Bíblia, vai ver, cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Alguém que lê Bíblia vai entender, mas olha minha casa como é que está. E eu declaro que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ah, mas olha o problema que está vindo. Olha só, crise de identidade, crise de pânico. Eu lanço toda a minha ansiedade aos pés de Cristo Jesus, porque eu sei que Ele vai mover na minha vida poderosamente, aleluia. Alguém que tem uma comida balanceada, espiritualmente falando, não dá moral para o capeta, dá moral para o Deus. Por que você acha que o povo de Israel lá ficaram 40 dias com Golias enfrentando eles? Quem que vai me enfrentar? Quem que vai me enfrentar? Quem que vai enfrentar? Todos eles estavam olhando naturalmente, até que se levanta um pivetinho ruivinho com 3 pelos no peito. Aí eu vou derrubar esse cara. Mas qual é a frase de Davi? Quem é esse incircunciso para enfrentar o Senhor dos exércitos? Quem tem comida balanceada espiritual entende, você não está mexendo comigo, você está mexendo com aquele que está movendo na minha vida. O Senhor dos exércitos vai à frente, o meu Deus vai mover de forma poderosa e sobrenatural. Agora quem não lê Bíblia fica desesperado, pânico, Rivotril na veia. A gente não aguenta. Mas eu e você temos isso muito claro. Então eu falei para ele, aí ele falou, mudei minha alimentação. Eu falei, o que mais? Ele falou assim, eu tive que ter um treinador para cada etapa. Eu falei, como assim? Ele falou, eu tive que ter um treinador para natação, eu tive que ter um treinador para corrida, eu tive que ter um treinador para bike. Cada um deles me dava instrução de como eu tinha que agir, como eu tinha que realmente permanecer, o que eu tinha que fazer. Eu falei, cara, que demais. Aí você entende quando Paulo fala, um atleta em tudo se domina. O que ele está falando? Um bom atleta é aquele que aprende a ouvir para poder crescer. Alguém que quer viver o que Deus tem na vida dele vai ter que aprender a ouvir. Isso fala de você ter pessoas do seu lado que vão te dar suporte, espiritualmente falando. Isso fala de você aprender a abrir o teu coração para deixar o Espírito Santo trabalhar no teu interior. Nós somos orgulhosos, gente. Nós achamos que nós abafamos. Nós achamos que nós somos os melhores do planeta. Mas você consegue ter noção que nós nos sentimos tão incríveis que uma simples veinha na cabecinha pode derrubar a gente para sempre? Algo tão ridículo aos olhos de muitos. Falam, mas uma veinha é tão ridícula. Pois é, ela pode ser ridícula, mas ela tem uma função. A gente se acha tanto, de tanto, que nós esquecemos que nós não conseguimos nem controlar o nosso coração direito. Se ele parar de bater, vai. Nós achamos que nós somos tão incríveis, que nós somos demais. Então eu e você temos que ter a humildade de reconhecer, eu preciso de ajuda, eu preciso ser transformado. Você tem que entender que se você quer ser um marido melhor, uma esposa melhor, um patrão melhor, um funcionário melhor, um pastor melhor, você vai ter que aprender a caminhar segundo a palavra de Deus. Você vai ter que ter a humildade e reconhecer, eu preciso de mudança, eu preciso de transformação. Eu não posso querer mais ver segundo o que eu acho, mas agora segundo o que a palavra de Deus diz. Em nome de Cristo Jesus, levante sua mão e receba. Que nessa noite possa levantar uma geração que vai ter a humildade para reconhecer, eu preciso de mudança. Eu preciso que esse orgulho seja quebrado na minha vida. Eu preciso que esse achismo caia por terra. Eu preciso me render aos pés do Senhor. Eu quero ter a humildade para reconhecer, eu preciso de Jesus na minha vida. Eu preciso ser mudado, transformado e impactado. Se você crê, dê mais uma salva de palmas ao Senhor.
Senhor Jesus, aleluia. Todo atleta em tudo se domina. Você e eu precisamos ter isso muito claro nas nossas vidas, porque hoje estamos vendo muitos cristãos desanimados, desistindo das coisas de Deus e abraçando o mundo. Eu não sei você, mas eu estou vendo um monte de gente assim, abraçando o mundo. Gente que era, meu irmão, alguém usado por Deus, mas hoje decidiu ir para o mundão. É uma escolha, é uma decisão. Um dia está no altar pregando, outro está no mundo, na balada, pegando tudo, usando, fumando, bebendo. Fala, meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu com essa pessoa? O que aconteceu? Ela simplesmente vacilou, ela simplesmente deixou de vigiar, porque assim como um atleta se prepara para correr, para avançar, nós cristãos precisamos estar preparados para a jornada cristã da nossa vida. Vai ter luta, vai ter guerra, vai ter situação dentro da igreja, fora da igreja, em tudo que é lugar. Eu e você temos que entender, problemas virão, mas nós não podemos desistir de forma alguma. Eu escuto às vezes alguns irmãos falando, pastor, tá louco, não vou mais em igreja, porque a igreja é cheia de problema. Eu falei, mas lógico, todo mundo lá está com problema. Se alguém falar, eu sou perfeito, a gente vai apedrejar com esse cara, porque não existe. Claro que tem problema. Não, pastor, para mim nós temos que ser a igreja igual primitiva. Quando o cara fala isso, eu amo. Quando ele fala igual a igreja primitiva, eu amo. Não, na época de Jesus, o ministério de Jesus era brabo. Jesus era brabo, mas presta atenção. Presta atenção. Jesus está ali, e os caras que estão em volta deles não são perfeitos. Jesus é perfeito, em volta dele não. Olha o nível dos caras que andavam com Jesus. Olha o nível do amor. Vê se você aguentaria. Jesus está passando por Samaria, só que os samaritanos não quiseram receber Jesus. Tiago e João vira e fala assim para Jesus: quer que a gente ore para fogo do céu vir e matar todos eles? Jesus olha e fala assim: quem está aí? É você, Satanás. Tipo, que espírito que vocês são? Vamos ver os mesmos caras de Jesus. Jesus está na ceia, dizendo: galera, o Filho do Homem vai ser entregue, eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Eles, beleza, vamos ver quem que é o maior no reino de Deus. Eles estavam entre eles discutindo quem que era o maior no reino de Deus. Gente, no ministério de Jesus. Vamos mais uma? Jesus está lá, foi entregue. Pedro falou: vou contigo até a morte. Talvez ia mesmo, mas na hora que chegou a pressão não aguentou, vazou. A hora que Jesus olha, não tem ninguém do lado. Abandonaram ele. Você e eu conseguiremos andar com essa galera? Vamos dar mais uma estreitadinha? Posso, gente? Sim ou não? Para você ver o que é igreja. Quando a galera fala igreja primitiva, eu quero tudo aqui para você poder pegar. Paulo junto com Barnabé vão numa missão, e Barnabé leva um parentão dele, João Marcos. No meio da missão, João Marcos viu que o caldo engrossou, e João Marcos era aquele meio Nutella, tá ligado? Tipo, ai, Paulo tá mais, meu Deus. Aí ele falou: eu vou voltar. Aí Paulo despede, João Marcos foi embora. Numa outra missão, Paulo e Barnabé vão numa missão novamente, só que rolou um fight, uma discussão entre Paulo e Barnabé. Gente, não foi uma discussãozinha boba, foi uma discussão séria, porque Barnabé queria levar João Marcos, e Paulo falou: não dá para levar quem abandonou a gente antes. Rolou uma discussão entre eles, tanto que eles se separaram, foi cada um para um canto. Olha os caras, vamos mais um pouquinho, mais um pouquinho. Igreja primitiva, Ananias e Safira, na hora do culto entregar a oferta, roubaram aquilo que não era para roubar, pegaram o que não era para pegar. Vamos dar mais uma estreitada na igreja primitiva? Paulo fala para Coríntios: tem pecado no meio da igreja que nem no mundo lá fora tem. Vamos dar mais uma estreitada? Paulo chega para Pedro: ô Pedro, você é mó ligeiro, porque quando tem os caras da circuncisão que são judeus, você age de uma maneira, ou melhor, isso, você age de uma maneira, quando eles saem, você age de outra. Só que o que aconteceu? Pedro está numa mesa que só tem gentil, e ele está lá, a hora que ele descobre que os caras de Tiago, que é da circuncisão, tá vindo, Pedro dá aquela tipo... Aí Paulo olhou e falou: aham, Pedrão, na frente de uns você é uma coisa, mas quando chega os caras você é outra. Essa é a igreja primitiva.
Essa é a igreja que... Então, irmão, deixa eu dizer algo para você. Dentro da igreja vai ter problema. Mas sabe qual a diferença? São aqueles que preferem ficar feridos e aqueles que preferem resolver. Eu não quero ficar ferido. Eu prefiro sentar e falar assim, vamos resolver isso aqui de uma vez por toda, porque eu quero viver segundo a palavra do meu Deus. Eu quero viver segundo o padrão do Senhor. Então, irmão, vai ter problema dentro de igreja, claro que vai ter. Só que vai ter uma geração que vai dizer, eu vou me levantar para fazer a diferença igual ao meu Jesus. Eu vou liberar perdão, vamos resolver, vamos trocar ideia. Sabe por quê? Divisão no nosso meio não vai trazer nada de bom. Nós queremos caminhar segundo o plano e o propósito do Senhor. Se você crê, dê uma salva de palmas a Ele bem forte, aleluia. Então, irmão, vai ter problema. Os caras falam, não, mas a igreja tem problema, tem isso. Mas claro que vai ter. Mas aonde está aquela geração que sai do orgulho, tem a humildade para falar assim, mesmo naquele lugar, eu vou buscar meu Deus, buscar meu Senhor, porque assim como ferro afia o ferro, o amigo é seu amigo. Nós fazemos parte de uma geração que tem que parar de ser uma geração mimimi, uma geração firidenta, e uma geração que entende, ainda que venha a pancada, ainda que venha a luta, ainda que venha a guerra, eu vou me posicionar diante do meu Deus, e eu quero viver segundo o Evangelho, a palavra do Senhor, de uma forma poderosa e maravilhosa, aleluia. Temos que ter isso muito claro. Por quê? Porque um crente, ele vai saber que vai ter luta, vai ter guerra, mas por que faz ele ficar de pé? Porque ele entende que é necessário as disciplinas cristãs. O que são disciplinas cristãs, pastor? Leitura e meditação da palavra de Deus. Um crente tem que ler Bíblia, tem que meditar na palavra de Deus, tem que ter tempo com a palavra de Deus. Não dá para ter tempo com Reels apenas, com TikTok apenas. Sabe da vida de todo mundo, você quer ver? Nós sabemos nomes de time de seleção, de time de futebol, mas nós não sabemos o nome dos 12 discípulos. Nós sabemos o caso de influencers que foram para Betis. Sabemos tudo, capivara inteira. Quando fala de Jesus, sei lá no culto o pastor fala dele. Aí nós queremos muitas vezes viver coisas extraordinárias. Como? Uma geração que quer viver algo extraordinário, ela tem que correr de tal maneira, ela tem que mergulhar na palavra, ela tem que buscar a palavra, ela tem que meditar na palavra, ela tem que entender, crente, você não tem que ler Bíblia para você pregar, você não tem que ler Bíblia para você ser pastor, você tem que ler Bíblia para você permanecer firme até o fim, crente, sabendo, meu Deus vai mover a minha vida, aleluia. Eu não leio Bíblia para ser pastor, para poder pregar, eu leio Bíblia para me tornar cada dia mais parecido com Jesus. Tem mais alguém que faz isso? Todo dia eu leio a Bíblia para me tornar parecido com Jesus. Todo dia eu leio para me tornar um marido melhor. Você quer se tornar alguém melhor? Leia a palavra de Deus e viva a palavra de Deus. Ele fala, maridos, honre as suas esposas, trate como vaso mais frágil. Esposa, entenda e sujeitem aos seus maridos. Filhos, honrem seus pais. Pais, não provoquem seus filhos. Isso ajuda você a entender e começar a ter uma harmonia dentro de casa. Ele fala sobre patrão. Patrão, não pese sobre o funcionário. Funcionário, faça o melhor também com o teu patrão. Não faça só quando ele está vendo. Também, lembre, está fazendo para Deus. Ele explica tudo na palavra como que nós temos que fazer. E por que que a gente não vive isso? Porque a gente decide viver o que a gente acha, a gente quer do que o que a Bíblia diz. Quando fala de correr de tal maneira, isso muda completamente. Nós devemos lembrar isso. É necessário termos leitura, meditação da palavra de Deus. É necessário ter uma vida de oração. Posso ouvir um amém, igreja? Uma vida de oração e uma vida de adoração. Oração é quando você entra no secreto. Você derrama o seu coração na presença do Senhor. Você fala das suas lutas, suas guerras, seus sentimentos, as bombas. Senhor, estou passando por isso. Minha alma está gritando. Há um desespero no meu interior. Estou passando uma situação complicada. Eu não sei o que lidar, eu não sei o que fazer, mas eu creio e confio no meu Deus que vai mover poderosamente. Aleluia. Isso aqui é oração. Posso ouvir amém, igreja? A adoração, ela é um outro ambiente. E eu dou uma dica para você. Antes de você começar a oração, tente começar com a adoração. A adoração é quando você coloca, por exemplo, um louvor que você curte, sem ser o segura, segura, não é isso. Você põe aquele louvor, aonde você vai se desligar, fechou a porta do quarto, você vai fazer isso aqui, ó. Não há um Deus igual a ti. Ninguém é soberano como o Senhor, acima de tudo e todos.
Criador, soberano, mede tudo na palma das suas mãos. Quem se compara a esse Deus? O Senhor levanta quem está caído, o Senhor restaura aquele que está fraco, o Senhor dá força para aquele que não consegue mais ter força. Nada nem ninguém se compara a esse Deus poderoso e maravilhoso. A adoração fala de você entrar em um lugar e você reconhecer quem Ele é, que Deus que Ele é, poderoso que Ele é, extraordinário que Ele é, o que Ele pode mover, o que Ele pode agir. Esse é o Deus que faz maravilhas. Quando você sai da esfera de adoração e você entra na oração: Senhor, a minha luta é essa, a minha guerra é essa, eu sei que o Senhor vai mover, eu sei que o Senhor vai agir, porque como eu já li a Bíblia, a tua palavra acabei de ler, o Senhor falou que cairão 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser atingido. Senhor, eu estou com essa crise de identidade no meu interior, mas eu acabei de ler aqui na tua palavra: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Senhor, essa ansiedade está vindo, está acabando comigo, eu não sei mais o que fazer. Mas acabei de ler Pedro falou: lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Senhor, toda essa ansiedade do amanhã, a preocupação do amanhã eu coloco diante de Ti, porque quem se compara ao Senhor? Quem se compara ao Senhor? Quem se compara ao Senhor? O Senhor é poderoso, o Senhor é grandioso. Os meus filhos estão passando uma luta, há uma crise em casa, mas eu sei que o meu Deus vai mover na minha vida, o meu Deus vai mover na minha casa. Isso fala de um crente que está realmente entendendo: eu estou correndo para alcançar aquilo que Deus tem para a minha vida. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, aleluia. Um crente, ele entende que ele precisa fazer parte de uma igreja, tem que congregar. Gente, eu não consigo entender um cara desigrejado. Tem que congregar. Aí o cara fala: eu sou a igreja, sou onde eu estiver. Querido, desculpa dizer algo para você. Aqui nós estamos agora vendo igreja. Individualmente eu sou membro, mas quando eu me reúno eu sou igreja, a qual tem um cabeça, que é Cristo. Quando você fala, a Bíblia fala do corpo de Cristo, Paulo fala do exemplo: todo o corpo tem as suas partes e juntos eles fazem parte do corpo. Você já viu alguém só 2 pernas atravessando a rua? Se você viu, o busão pegou ele. Você só viu 2 pernas atravessando? Não. Então, igreja é o corpo, os membros reunidos. Então eu não consigo entender hoje essa questão: não, pastor, eu sou igreja lá na minha casa. Eu falo: sério? E como é que é ser igreja lá na sua casa, só você com você? Porque quando eu olho na igreja primitiva, falavam que eles se reuniam em casa e também no templo. Havia essa reunião. Então eu e você temos que entender que alguém que está correndo de tal maneira como o apóstolo Paulo fala, é alguém que entende: eu não sou desigrejado, eu faço parte de uma igreja, eu vivo em comunidade, eu dou suporte para os irmãos, eu ajudo os irmãos, eu aprendo a ouvir, eu tenho humildade de ouvir. Porque, presta atenção comigo, alguém que quer falar para mim que é igreja em casa, esse cara para mim parece um orgulhoso. Por quê? Porque ele quer dizer que ele é melhor que todo mundo e não há ninguém mais santo do que ele. Todo mundo não presta para nada. Eu falo: como é que esse cara pode chegar nesse ponto? Se nós que estamos aqui temos que aprender, é humildade, isso é o corpo de Cristo, temos que caminhar junto. Então o cara fala assim: não, eu sou lá na minha casa. Fala: beleza, fica à vontade, mas eu não vejo isso biblicamente falando. Para mim o cara tem que estar numa igreja, tem que estar inserido. Alguém que está numa igreja também aprende a servir. Servir se faz você sentir pertencente de algo, pertencer em algo. Crente, você que vem nessa igreja, pelo menos há mais de 1 ano, 2 anos, e você não está em nenhum ministério, cara, ore a Deus e se envolva no ministério. O que está faltando para você se envolver no ministério? Ai, pastor, eu estou orando para ver qual é a direção de Deus. Que legal, da porta para fora a gente não ora para nada, mas da porta para dentro a gente quer orar por tudo. Você já reparou nisso? Por exemplo, você quer ver uma dica forte? Estão comigo aqui, igreja? Presta atenção. Da porta para fora, olha só uma área séria. Da porta para fora, a gente não ora para fazer nada. Principalmente a questão financeira. A gente sai torrando cartão, plástico, passa, Deus moverá, aleluia. Vocês dão risada porque é assim. Quando passa daquela porta, a hora que fala de oferta: Deus, eu não posso gastar, está muito difícil, está bem complicado.
É simples. Da porta para fora, eu pego 2, 3, 4, 10, eu passo o rodo em geral. Da porta para dentro, não, eu tenho que orar em Deus para ver aonde eu vou colocar a mão santa para poder operar na casa. Deus vai te pegar, crente. Deus vai te pegar, crente. Posso falar? Posso dar mais uma provocadinha? Posso? Quem está visitando, desculpa, você veio num culto bem mais hard hoje, né? Você veio naquele culto que eu queria trazer vitória para você, vitória, mas vai ser vitória no final, você vai ver em nome de Jesus. É porque a gente, posso falar? Nós queremos vitória, mas nós não queremos passar pelo processo. A gente quer levantar troféu, mas para levantar troféu, você tem que permanecer firme. Vai ter pancada, vai suar, Deus vai mover, nós temos que ter isso. Eu acho que chegou a hora de nós pararmos com as nossas desculpinhas farrapadas, que até Jesus olha e fala, de novo essa daí? Sério mesmo? Não, sério mesmo? Tipo, os caras olham e falam, sério mesmo? Tipo, sério? Mais uma? O que nós mais vamos ter vão ser desculpas. O que mais nós vamos ter vão ser desculpas. Mas sabe o que faz diferença? Alguém que tenha a humildade de dizer, eu preciso crescer, aprender, eu preciso mudar. Eu preciso de uma transformação na minha vida. Eu preciso me tornar alguém melhor. Eu preciso entender que eu estou aqui perseverando, clamando, buscando. Nós entendemos então alguém que está ali junto é alguém também que se abre para o Espírito Santo trabalhar na vida dele. Sabe por quê, queridos? Paulo faz um paralelo maravilhoso. Ele fala, presta atenção, o atleta, olha só, o atleta está correndo para receber uma coroa corruptível. O que é isso? Quando os atletas ganhavam, eles recebiam uma coroa, como se fosse de plantas, de flores, podemos chamar assim, de louros e tal. Aquilo com o tempo se perdia. Mas Paulo fala, nós estamos correndo para algo que é incorruptível. Sabe o que ele está querendo dizer? Esses atletas, que ele está falando dos jogos, eles estão correndo para algo dessa terra. Nós estamos correndo porque tem algo que é eterno. Nós estamos correndo porque tem algo que é eterno. Eu vou dar mais uma oportunidade para você poder entender, aleluia. Sabe o que Paulo está querendo dizer? Presta atenção aqui. Não tem problema os seus olhos estarem aqui na terra também. O grande problema é quando ele está somente aqui na terra, nas coisas dessa terra, naquilo que é dessa terra, porque isso um dia vai passar. Então eu não vejo nenhum problema alguém de repente querer ter uma boa carreira, alguém poder conquistar coisas, o cara poder ter um carrão, ter a casona, o cara poder ter a vida legal, chama a gente pro rolê, aleluia, né, meu? Pro churrascão, aleluia, chama nós, né, mano? Pra carne moída, beleza, mas agora vai pra picanha também, aleluia, chama nós. Vem em mim que eu tô facinho, aleluia. O problema é quando os nossos olhos estão somente aqui. Quando os olhos estão somente aqui, isso aqui passa. Mas Paulo está falando, existe algo que é eterno. A coroa que nós estamos aqui, permanecendo firme para poder receber, é uma coroa incorruptível. É aquilo que é eterno. Então, crente, deixa eu falar algo para você. Seja o melhor profissional. Seja o melhor na sua área que for. Seja o melhor pai, melhor mãe, melhor pastor. Na área que for, seja o melhor. Busque em Deus. Se capacite, estude, vai para cima. Não desista, vai firme e forte. Mas não ponha os seus olhos apenas nessa terra, porque vai passar. Coloque os olhos naquilo que é eterno. Coloque os olhos naquilo que é do Senhor. Coloque os olhos naquilo que é dele. Então nós temos que ter isso muito claro. Eu estou aqui nessa vida. Eu estou fazendo o meu melhor. Eu estou correndo com a graça, a unção e o poder do Senhor. Mas eu entendo que eu não estou em busca de uma coroa corruptível. Eu estou em busca de uma coroa que é incorruptível. Eu estou em busca daquilo que é eterno. Daquilo que é do meu Deus na minha vida. Aleluia. Então nós temos que ter isso muito claro. Se você não sabia, a maneira como nós vivemos aqui na terra vai determinar o que nós vamos receber na eternidade. Vou falar de novo para você poder pegar. A maneira como nós vivemos aqui na terra determina o que nós vamos ver na eternidade. É difícil falar sobre isso porque os vídeos de Reels não falam sobre isso de eternidade. Eles falam que Deus vai dar vitória para a gente. Eles não falam disso. Quando a gente fala de que é eterno, a gente fica com uma pulga atrás da orelha. Sim ou não, igreja? Porque é difícil, eu sei. Como assim, pastor? Estou aqui com meus 20 anos de idade falando daquilo que é eterno. Como que é eterno? Pois é, existe eternidade. Existe aquilo que é real, que é eterno. Aquilo que um dia eu e você vamos desfrutar. A eternidade do Senhor. Queridos, a pregação do Evangelho é para você entender algo. Jesus não quer só dar uma melhoradinha na minha e na sua vida.
Jesus, Ele quer transformar a gente por completo, para que a gente possa viver eternidade com Ele, para que a gente possa estar com Ele, para que Ele venha mover poderosamente sobre a minha e sobre a tua vida, aleluia. Então isso fala de alguém que permanece firme. Agora, Paulo continua, e eu quero finalizar aqui. Ele fala, 1 Coríntios 9, 24: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Se você pegar esses 2 versículos, valeu a pregação de hoje. Ele fala, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Ele faz 2 paralelos. Ele fala, estou correndo, ele fala de um atleta que está correndo. E ele fala, murro, golpes, ele está falando de um boxeador. Repara na frase, assim corro também eu, não sem meta. Sabe o que isso traz para mim e para você? Marido, qual é a sua meta como marido? Esposa, qual a sua meta como esposa? Filho, qual a sua meta como filho? Você está correndo para quê? Qual que é seu alvo? Qual que é seu objetivo? Qual que é sua meta? Estamos na metade de um ano. O que você fez nessa metade desse ano? O que eu fiz na metade desse ano? Qual é a minha meta como pastor? Qual é o meu objetivo? Qual a visão que eu tenho? Por exemplo, no seu casamento, qual é a meta do seu casamento? Ah, pastor, sobreviver. Puxa vida, já não passou desse estágio? Dá para tipo assim, eu quero ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. Qual a sua meta como negócio? Gente, tô falando sério com vocês, estão comigo aqui, gente? Sabe por quê? Gente, nós fazemos parte hoje de uma geração que está deixando de sonhar. Uma geração que não consegue mais ter plano, não consegue mais ter sonho, não consegue mais ter visão do amanhã. Todo mundo quer ser TikToker, achando que um dia vai dar alguma coisa na boca. Mesmo é difícil isso. Qual a sua meta? Corro eu, coloca o texto, não corro sem meta, eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta. A primeira meta, se você não tem a meta, eu vou dar a meta para você. Posso dar, gente? Sim ou não? Receba. A primeira meta que você tem que ter, eu preciso me tornar parecido com Jesus. Posso ouvir um amém? Qual é a minha primeira meta? Preciso me tornar parecido com Jesus. Minha primeira meta, eu preciso me tornar parecido com Jesus. Minha segunda meta, permanecer firme até o fim. Vai ter luta, vai ter dificuldade, vai ter problema, barco vai balançar, mas eu sei quem cuida da minha vida. Meta com o marido. Qual a sua meta com o marido? Qual a sua meta como esposa? Qual é a sua meta como profissional? Qual a sua meta, meu queridão? Qual a sua meta como profissional? Qual o teu alvo? Não dá para sair correndo de qualquer maneira. Se você não tem uma meta, não tem um alvo, você está correndo para onde? Você já encontrou alguém na rua? E aí, tipo Forrest Gump, né? Só os antigos vão saber. Você está correndo para onde? Sei lá, sair correndo, vou ver onde vai dar. Muitos de nós estamos assim hoje, mas hoje em nome do Senhor, receba aí, em nome do Senhor Jesus, nós sairemos daqui com o Espírito Santo mexendo no nosso interior. Eu vou ter uma visão do meu Deus para a minha vida, eu quero me tornar parecido com Jesus, eu quero ter uma meta, eu quero ter um alvo, eu não vou sair aqui simplesmente do nada, eu quero viver segundo o plano e o propósito que o meu Deus tem para a minha vida. Se você crer, dê uma salva de palmas a Ele bem forte, aleluia. E Paulo fala, esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo aqui ele está falando de algo maravilhoso. Paulo está falando para não permitir que as suas vontades dominassem a ponto de ser desqualificado. Isso fala de alguém que, mesmo diante dos maiores desafios da vida, não desiste, não para, não põe as suas vontades no caminho, mas antes se sujeita para fazer a vontade do Senhor, caminhar segundo a palavra do Senhor. Fala de alguém que entende o compromisso que tem com Deus e com a palavra de Deus. É alguém que deseja alcançar e viver aquilo que Deus tem para a vida dele. Mas essa pessoa vai ter que entender que esmurrar o corpo, ele vai ter que abrir mão dessas vontades. Os olhos dele precisam estar em Cristo Jesus, na eternidade. E alguém que quer viver tudo o que Deus tem, é alguém que corre para vencer. A pergunta que eu faço para você hoje, na sua vida,
Você está correndo para vencer? Ou você se acostumou com a sua vida? No sentido de, tipo, tá valendo, deu. Ah, é assim mesmo. Não. Deus, Ele tem algo para derramar na minha, na sua vida. Deus, Ele quer que você alcance aquilo que Ele tem para você. Deus, Ele quer que você corra de tal maneira para que você alcance aquilo que Ele tem para a tua vida. Se Paulo está fazendo esse paralelo de um atleta que corre de tal maneira para poder alcançar, ele espera que nós que estamos aqui hoje possamos fazer isso. Que nós possamos ser uma geração que olhe para aquilo que Deus tem. Qual que é a nossa meta número 1? Qual que era? Ser parecido com Jesus. Meta número 2, permanecer firme até o fim. Aí você coloca a tua terceira: marido, esposa, filho, crente e homem de Deus. Os meus olhos precisam estar naquilo que é eterno. Não tem nenhum problema você ter o que muitos chamam de desejo ou ambição nas coisas dessa terra, mas você não pode ficar apenas aqui nessa terra. Tenha também os olhos naquilo que é eterno, naquilo que é do Senhor. E aí eu quero fechar com um texto aqui para a gente poder orar. Pode subir, pessoal. Hebreus capítulo 12, versículo 1, olha só o que o texto fala. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Pastor, o que são essas tão grandes nuvens de testemunhas? Alguns citam muitas coisas. Falam que talvez mundo espiritual, pessoas que estão à nossa volta. Se nós olharmos aqui, presta atenção em mim, isso tem a ver com os dois. O mundo espiritual é real e está vendo a gente. Testemunhas também tem pessoas do nosso lado, que estão vendo como que nós estamos lidando com a nossa vida. Sim ou não, gente? Sim. Mas olha só o que ele fala: livremo-nos de todo o peso e do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança. Corramos com perseverança. Quando a gente fala de correr aqui, queridos, você aplica em todas as áreas da sua vida. Correr fala de alguém que começou algo e não parou, de alguém que teve um início e não estacionou. Essa palavra perseverança, ela tem um significado, e o significado dessa palavra perseverança é o seguinte, presta atenção: corram com perseverança. O que significa isso? Característica da pessoa que não se desvia de seu propósito e da sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Então, correr com perseverança é de alguém que começou algo, mas mesmo na pressão, mesmo na luta, mesmo na pancada, mesmo na adversidade, ele já entendeu: eu não vou largar a fé no meu Deus, eu não vou desviar, eu não vou voltar para o vômito da onde Deus me tirou, eu não vou voltar para a lama, eu não vou largar minha casa, eu não vou desistir dos meus filhos, eu não vou desistir daquilo que Deus tem, eu vou permanecer, eu vou avançar, eu vou crer, eu vou buscar, eu vou perseverar. Eu sei que na força do meu braço eu não vou conseguir, mas há um Deus poderoso que me reveste de poder, há um Deus poderoso que através do Espírito Santo move na minha vida. Então eu vou perseverar como? Corram com perseverança a carreira que nos está proposta. Como? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Você quer correr e permanecer até o fim? Não tire os olhos de Jesus. Eu falei para vocês, em 2001 foi o dia que eu voltei para os caminhos do Senhor. Em 2001, quando eu voltei para os caminhos do Senhor, eu falei: Deus, eu não quero mais brincar de ser crente. Eu entrei nesse negócio contigo. Eu nem sonhava em ser pastor. Não sonhava. Na verdade, eu nem pensava e nem queria ser pastor. O coração começou a queimar na caminhada. Mas o dia que eu me rendi a Ele, daquele dia eu não parei de ler Bíblia. Eu não parei de ir para o secreto. Foi chacoalhado, pastor? Muito. Sangrou no campo? Muito. Teve dificuldade? Muitas. Passou perrengue? Muitos.
Passou fome? Não, mas passei vontade. Passei muita coisa. Tinha tudo para chutar, tinha tudo para largar, tinha tudo para desistir. Mas eu aprendi a colocar os meus olhos no Senhor. Eu aprendi a olhar para Ele e falar: eu não vou desistir, eu vou correr com perseverança, eu vou correr querendo e sabendo, meu Deus vai mover na minha vida, o meu Deus vai operar na minha vida, o meu Deus vai mover e vai agir. E agora, pastor? Mais pancada, e agora? Mais luta, e agora? Mais bomba. Mas ainda tem um Deus que move o sobrenatural, mas ainda tem um Deus que opera milagre, ainda tem um Deus que faz maravilha, ainda tem um Deus que move o sobrenatural. Aonde está essa geração? Aonde está essa geração que vai dar uma resposta? Eu vou correr de tal maneira para alcançar o que Deus tem para minha vida. Se coloque em pé no teu lugar. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia! Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Peça para Ele, peça para Ele. O Rei da glória. Eu abro, Senhor, entra, muda, toca, transforma. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, Rei da glória. Eu abro meu coração. Quem? Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus. Nós corremos com os olhos em Ti, Jesus. Nós corremos com os olhos em Ti, Jesus. Aleluia! Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Dê uma resposta para Ele hoje. Eu abro meu coração. Fala: Senhor, eu vou correr de tal maneira. Peça perdão para Ele. Fala: Senhor, peço pedir perdão. Eu não estou correndo como marido, eu não estou correndo como esposa, eu não estou correndo como crente. Peço perdão, Senhor, perdão. Começa a pedir perdão para Ele. Fala: Senhor, eu quero pedir perdão. Eu não estou correndo como eu deveria correr. São desculpas e mais desculpas. Sempre quero achar um culpado, alguém, quero culpar a igreja, pessoas, isso, aquilo, quando na verdade sou eu. Eu que tenho que decidir. Chega! O Senhor já me tocou. A Tua graça está sobre mim. É hora de você falar: chega! Eu vou correr de tal maneira para me tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus, um marido segundo a Bíblia fala, uma esposa segundo a Bíblia fala, um empresário segundo a Bíblia fala, um funcionário segundo a Bíblia fala, um pastor segundo a Bíblia fala, um servo na casa do Senhor segundo a Bíblia fala. Hoje eu decido, Senhor, dizer: chega, eu preciso correr de tal maneira. Sabe por quê, meu querido? Olha aqui para mim. Segura. Você quer ver como a gente muda? Quem de vocês teve que correr por mim? Quem de vocês teve que correr por mim? Quem aqui teve que correr por você? Nós ficamos dando desculpa, tentando achar culpado, quando na verdade falta um posicionamento nosso, falta uma atitude nossa. Quanto tempo mais nós vamos ficar sabotando nós mesmos? Quanto tempo mais?
nome do Senhor Jesus. Eu e você hoje possamos aprender a ter os olhos fixos em Jesus, a olharmos para Ele, a decidirmos correr de tal maneira para alcançar aquilo que Ele tem para cada um de nós. Que o Senhor Jesus venha fortalecer, venha guiar, venha conduzir, venha orientar, venha direcionar poderosamente cada um de nós essa noite, em nome de Cristo Jesus. Se você quer dar uma salva de palmas a Ele bem forte, aleluia. Eu queria fazer uma oração, feche seus olhos por um instante. Queria fazer uma oração para você que de repente entrou aqui hoje pela primeira vez e ainda não tem uma aliança com Jesus Cristo, e você gostaria de fazer isso hoje. Para isso acontecer, você precisa tomar uma decisão, e ninguém aqui pode tomar por você. Essa decisão tem que ser tua. Você pode sair daqui da mesma maneira, ou você pode sair daqui decidido: a partir de hoje eu quero ter uma aliança com Jesus, eu quero firmar um compromisso com Ele, eu quero que Ele seja o Senhor da minha vida. De olhos fechados, se esse é seu desejo, eu quero ajudar você a fazer essa oração. Coloque a mão no seu coração, eu quero orar com você. Repita assim comigo. Diga assim: Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, nesta noite, essa noite, eu quero te pedir perdão. eu quero te pedir perdão. Eu reconheço, pequei contra ti. Pequei contra ti. Eu me arrependo dos meus pecados. pecados. A partir de hoje, crendo com o coração e confessando com os lábios, eu creio que Jesus Cristo de Nazaré é o Filho de Deus. E a partir de hoje, a minha vida eu entrego nas tuas mãos. Senhor Jesus Cristo, muda a minha história, toca a minha mente, mexa nas minhas estruturas emocionais, mentais, físicas, porque a partir de hoje eu me entrego completamente a Ti. Pai, por cada vez que está fazendo essa oração, que a graça, a unção, o poder, o cuidado, o favor do Senhor venha sobre cada um deles, que o Senhor possa guiá-los, conduzi-los e direcioná-los, que venha a ser um novo tempo da parte do Senhor. Ajude-os, fortaleça, para que eles possam seguir aquilo que o Senhor tem, para que eles possam correr de tal maneira, segundo a graça, a unção, o poder e o favor do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus por essas vidas. Aleluia. Pode acender as luzes para mim, por favor. Nós já vamos ter a ceia, chamar os diáconos aqui na frente. Você fez essa oração pela primeira vez, nós como igreja gostaríamos de se aproximar de você. Esses irmãos aqui do Ministério Boas-Vindas, eles estarão bem na saída ali para pegar teu telefone, teu contato, te indicar uma célula, que é uma das maneiras de a gente poder se aproximar e você poder crescer ainda mais também. Então, se você conseguir fazer isso antes de ir embora, seria muito importante para a gente, amém? Nós vamos ter um momento de ceia e nós já vamos encerrar aqui. Nós fazemos sempre primeiro domingo e a primeira quarta do mês. A ceia fala de uma aliança que nós temos com Jesus. Quando nós tomamos a ceia, a Bíblia fala que nós fazemos isso em memória de Cristo, até que Ele venha. Então quando você toma a ceia, presta atenção aqui em mim. Quando você toma a ceia, o suco simboliza o sangue que foi derramado e o sangue da nova aliança. Quando nós comemos o pão fala do corpo de Cristo que foi entregue. E nós fazemos isso reconhecendo o que Ele fez na cruz do Calvário. Ele nos comprou. E nós também cremos que um dia Ele voltará para resgatar a tua igreja. Pastor, o que me impede de tomar a ceia? Nós sabemos, primeiro, tem que ter uma aliança com Jesus. Segundo, o pecado. Paulo vai falar, 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, examine-se pois o homem a si mesmo. Ele fala muitas coisas, pão e tal, chega uma hora que ele fala assim, ó, examine-se pois o homem a si mesmo, coma do pão, beba do cálice. Então você e eu temos que examinar, como é que eu estou com Jesus? Parafraseando, estou bem na fita? Me ajuda, Senhor. Não, tem umas coisinhas zoadas aí. Senhor, eu quero pedir perdão, quero alinhar isso na minha vida. Chega de ficar brincando. Ó, fiz corpo mole aqui, estou brincando ali. Eu quero me firmar no Senhor. Eu quero ter uma aliança contigo. Isso é super importante. Amém, queridos? Alguém vai participar da ceia e não tem o cálice ainda? Levanta a mão, deixa eu ver. Ó, tem um pessoal aqui, ó. Aqui, lá no canto tem gente, lá no meio ali tem irmã ali também. Lá no fundão tem lá, ó. Lá no fundão vi alguém lá. Pode acender as luzes lá no fundo lá, tá faltando uma luz no fundo lá, tá muito breu lá no fundo lá, acende lá para nós lá. É isso. Levanta a mão se alguém está sem ali, ó. Ali está chegando ali, ó, do lado direito ali também. Gente, uma dica para vocês que vão pegar a ceia aí, ó.
vira o pão para baixo e o suco para cima. Aí você abre. Vai ser melhor. Se você abrir ao contrário, o pão vai voar. Já vou dar dica. Pão para baixo, suco pra... Alguém voou o pão? Domingo voou um monte. Então vira, suco para cima, pão para baixo. A hora que você abrir vai ser mais fácil. Amém? Alguém ficou sem? Levanta a mão aí. Fechou. Eu não estou vendo, mas eu acho que foi todo mundo. Glória a Deus. Pegaram aí? Deu? Obrigado, Deus abençoe. Pegaram todo mundo aí? Fechou? Foi? Deixa eu servir o pessoal aqui. Deus abençoe, gente. Privilégio, uma honra poder servi-los, hein? Bênção. 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 Tudo bem? Bem. Pegou? Fechou? Fechou? Beleza? Pegou, Argate? Pegou? John. Deus abençoe, uma honra. Jesus, obrigado por esse tempo precioso. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por essa puxadinha na nossa orelha de leve, para a gente poder se despertar para aquilo que o Senhor tem. Nós queremos pedir perdão pelas desculpas que nós muitas vezes damos, por tentarmos achar tantos culpados. Sabemos que muitas vezes passamos lutas e guerras com várias situações, mas que nós hoje possamos nos firmar em Ti, esse compromisso com o Senhor, de permanecer firme, correr, Senhor, com perseverança, olhando totalmente e completamente para Ti, com a nossa meta, sermos parecidos com Jesus, com os olhos na eternidade. Ainda que fazemos aqui nessa terra, nós sabemos, Senhor, que os nossos olhos estão naquilo que é eterno, porque nós estamos correndo, Senhor, não para uma coroa incorruptível, mas para uma coroa, Senhor, corruptível, uma coroa incorruptível. Então que o Senhor venha sobre nós, que o Senhor venha mover, que o Senhor venha tocar, que nós possamos buscar aquilo que é do Senhor, aquilo que é Teu, que os nossos olhos estejam em Ti, que o Senhor esteja movendo de forma poderosa e sobrenatural. Flua, toque, restaure, fortaleça todos que estão aqui hoje, que os nossos filhos, filhas, família, os nossos negócios, tudo esteja totalmente nas Tuas mãos, para que o Senhor esteja fluindo e conduzindo poderosamente. Nós selamos esse momento, tomando essa ceia, comendo esse pão, bebendo o cálice, entendendo aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário e a aliança que nós temos contigo. Em Teu nome, Senhor, que nós oramos, Senhor. Coma do pão, beba do cálice. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Nós colocamos os olhos em Ti, Jesus. Colocamos os olhos em Ti, Jesus. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Só quero a Ti, nada mais, nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti, nada mais, nada mais, nada além de Ti. Só quero. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Levanta sua mão comigo bem alto.
Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo guarde a nossa vida até que Ele venha. Que Ele te dê um restinho de semana abençoado, precioso, poderoso. Você que não conseguia mais sonhar os sonhos de Deus, que o Senhor derrame sobre a tua vida os sonhos, projetos, aquilo que Ele tem para a sua vida. Você que estava correndo sem meta, sem alvo, que o Senhor venha mover na tua vida poderosamente. Hoje o Senhor acende os sonhos na sua vida outra vez. Hoje o Senhor move na tua vida e Ele chama você. Corra de tal maneira para alcançar aquilo que Ele tem para a tua vida. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Dá um abraço em 2, 3, 4. Fala que Deus abençoe a tua vida. Aleluia.